Bom, Deus mostra a palavra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Glória a Deus. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Os 2 discípulos a caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ele lhes perguntou: Quais? Eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus.
Nessa passagem aqui, a gente tem a história de 2 discípulos a caminho de Emaús. Sabe, nessa passagem aqui, eles estão saindo de Jerusalém e eles estão indo para Emaús. E fica claro na passagem que eles estão tristes. Jesus apareceu para eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Eles não o conheceram. E Jesus vai dizer: por que estáis tristes? E por que eles estavam tristes? Porque eles haviam colocado a sua fé não em Jesus, mas eles haviam colocado a sua fé naquilo que eles achavam que Jesus Cristo iria fazer. Sabe, quando eles foram para Jerusalém, eles viram Jesus Cristo sendo crucificado. Eles viram Jesus Cristo sendo morto. Sabe, eles viram Jesus Cristo sendo açoitado. Sabe, e em Jesus Cristo eles colocaram toda a sua esperança de que eles iriam ter uma vida próspera. Sabe, de que eles iriam ter uma vida sem dificuldades. Eles haviam colocado a sua esperança em Jesus Cristo, que Jesus Cristo seria o Salvador material, aquele que ia trazer o bem-estar, aquele que iria trazer satisfação, sabe, aquele que não ia deixar ninguém nunca mais ficar doente, porque Jesus Cristo curava os enfermos, sabe, então ninguém mais vai ficar doente, sabe, Jesus Cristo é o nosso Salvador, sabe, conforme eles colocaram a sua fé, não em Jesus Cristo, mas naquilo que eles achavam que Jesus Cristo iria fazer, sabe, eles ficaram tristes e eles resolveram ir embora, voltar para Emaús. Sabe, esse tipo de fé que nós vemos aqui não é a fé que salva. Glória a Deus. Sabe, existe uma grande dificuldade das pessoas entre separar a fé que salva da fé que não salva, da fé natural. Glória a Deus. Sabe, existe a fé qualificada, sabe, que produz uma transformação, sabe, e existe a fé natural. Sabe, nós estamos vendo aqui uma fé natural, de que Jesus Cristo iria trazer satisfação, de que Jesus Cristo iria trazer o bem-estar, de que Jesus Cristo ia resolver os problemas. Sabe, qualquer pessoa pode entrar dentro da igreja com a fé de que pode ser curado. Glória a Deus. Qualquer pessoa pode entrar dentro da igreja com a fé de que os problemas vão ser resolvidos. Sabe, qualquer pessoa pode entrar dentro da igreja, sabe, procurando a solução de um problema. Santo Senhor. Mas essa não é a fé que salva. Glória a Deus. Sabe, a fé que salva é aquela, sabe, aonde a pessoa entende, sabe, o que Jesus representa. Glória a Deus. Sabe, o que Jesus é. Sabe, as pessoas, quem tem uma fé natural nunca vai conseguir entrar dentro da igreja querendo conhecer quem Jesus Cristo é. Glória a Deus, Senhor. A fé natural faz com que as pessoas entrem dentro da igreja querendo saber se é para comprar aquele carro ou não. Santo Senhor. Sabe, se Deus vai curar ou não. Sabe, se os problemas vão ser solucionados ou não. Mas a fé que salva não. A fé que salva é: Senhor, eu preciso te conhecer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a fé que salva é aquela onde o homem consegue olhar para a pérola e consegue reconhecer o seu valor. Glória a Deus. Sabe, a pérola é o reino de Deus. Sabe, a pérola é Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, então essa é a diferença da fé natural, sabe, para a fé que salva. Glória a Deus. Sabe, não que nós não vamos acreditar que Deus possa resolver nossos problemas. Nós acreditamos, sabe, mas nós sempre buscamos, sabe, buscar aquilo de mais grandioso. Glória a Deus, Senhor. Sabe, sempre buscamos conhecer, sabe, a grandeza daquilo que Jesus Cristo é. Glória a Deus. Sabe, então, é preciso separar esse tipo de coisa, porque muitas vezes as pessoas estão com fé de que vão ser curadas, estão com fé de que vão ter os problemas resolvidos, estão com fé de que as coisas vão ser solucionadas, sabe? E nós dizemos para elas que elas são salvas, sabe, que elas se converteram, sabe, que elas estão no caminho certo. Sabe, irmãos, é claro que nós buscamos a solução dos problemas, sabe, mas é preciso que nós tenhamos prioridade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e quando nós não temos prioridade na nossa vida,
Sabe, quando nós não estamos buscando aquilo que é mais grandioso, sabe, que é Jesus Cristo, que é o reino de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando nós misturamos as coisas e nós fazemos tudo igual, sabe, o que acontece é o que está acontecendo aqui. Glória a Deus. Nós temos os discípulos voltando para Emaús. Santo. Sabe, os discípulos dizendo, eu pensei que Jesus Cristo ia resolver os problemas. Sabe, eu pensei que Jesus Cristo ia curar. Sabe, eu pensei que Jesus Cristo, sabe, ia trazer satisfação. Sabe, eu pensei que eu não ia ficar doente nunca mais. Agora Jesus morreu, mataram Jesus. Agora acabou a nossa alegria. Santo Senhor. Sabe, eu esperava que a alegria ia vir naquilo que Ele fosse fazer. Santo Senhor. Sabe, quando nós temos esse tipo de visão, cedo ou tarde a gente volta para Emaús. Glória a Deus. Sabe, o que é Emaús? É o mundo. Glória a Deus. Sabe, Emaús é o pecado. Sabe, já que Jesus Cristo não solucionou os meus problemas, já que Jesus Cristo não vai satisfazer as minhas vontades, Glória a Deus. sabe, já que Jesus Cristo não vai me dar aquilo que eu quero, sabe, eu vou buscar a minha alegria em Emaús. Santo Senhor. Sabe, eu vou buscar minha alegria no mundo. Glória. Sabe, eu vou buscar minha alegria, sabe, nas coisas do mundo. Sabe, eu vou buscar os meus sonhos. Eu vou buscar os meus projetos. Eu vou buscar as minhas vontades. Sabe, é por isso que a gente tem pessoas dizendo, no esporte eu arranjei uma razão para viver. Santo. Sabe, está buscando alegria em Emaús. Santo. Sabe, na música eu arranjei uma razão para viver. Olha, viva a tua vida intensamente. Aproveite cada minuto como se fosse o último. Sabe, a vida é muito curta. Sabe, deleite-se no pecado o máximo que você puder. Sabe, buscando alegria em Emaús. Santo Senhor. Sabe, o que acontece? Cada dia mais e mais as pessoas vão se deparar em tristeza. Glória a Tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. Sabe, irmãos, e é preciso que nós venhamos tomar cuidado, sabe, em ter prioridades na nossa vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e hoje em dia vive-se uma ambiguidade terrível. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e o que é uma ambiguidade? Sabe, não se sabe mais no que crer. Glória a Deus. Sabe, as pessoas estão dizendo, é verdade, Jesus é a pérola de grande valor. Sabe, é verdade, nós temos que caminhar com Jesus. Sabe, é verdade, nós temos que buscá-lo, nós temos que caminhar com Ele. Mas a gente também tem que respeitar aquelas pessoas que não estão pregando a verdade. Glória Sabe, a Deus. irmãos, é uma ambiguidade terrível. Glória a Sabe, irmãos, porque estar na verdade implica em se levantar contra a mentira. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então como é que nós dizemos, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, a palavra diz, sabe, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, Glória a Deus. mas quando eu tenho que buscar, quando eu tenho que escolher entre a verdade da palavra de Deus e as minhas experiências, Glória a Deus. eu escolho as minhas experiências. Glória a Deus. Sabe, a palavra de Deus diz assim, não, mas comigo aconteceu. Sabe, pouco importa o que aconteceu com você. Glória a Deus. Sabe, as pessoas falam sobre as suas experiências porque elas acham que as suas experiências são tão importantes quanto a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, as nossas experiências não podem ser comparadas à verdade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, tudo aquilo que eu achava que tinha como conhecimento, sabe, tudo aquilo que eu achava que tinha como grandeza, sabe, eu estudei aos pés de Gamaliel, sabe, um dos melhores sábios, um dos melhores conhecedores, sabe, eu tenho tudo isso como esterco. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, eu tenho tudo isso como cocô. Glória a Deus. Sabe, não serve para nada diante da grandeza daquilo de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, e quando nós estamos falando da verdade da palavra de Deus, sabe, irmãos, as pessoas se levantam e elas vão dizer, não, mas comigo aconteceu. Glória a Deus. Sabe, na minha vida teve um caso. Sabe, irmãos, as nossas experiências não valem de nada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quando nós estamos falando lá a palavra de Deus, sabe, vamos buscar Jesus Cristo, vamos caminhar com Jesus Cristo, sabe, é verdade, sabe, nós somos salvos através da graça, mas, sabe, não existe mais na palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não existe mais. Glória a Sabe, Deus.
irmão, se nós somos salvos pela graça, nós simplesmente somos salvos pela graça, não há mais. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então há uma ambiguidade terrível. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e nós não podemos viver nessa ambiguidade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não dá para falar que nós cremos na verdade da palavra de Deus, não dá para falar que nós cremos em Jesus Cristo, sabe, que Ele é a pérola de grande valor, e se levantar e falar das nossas experiências. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, se levantar e dizer, ó, vamos respeitar, tem pessoas que estão pregando errado lá, mas algumas coisas estão certas. Sabe, irmãos, algumas coisas não são a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, um evangelho diluído não é evangelho. Glória a Deus. Sabe, irmãos, uma palavra meio corrompida não é palavra. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, mas há uma ambiguidade terrível, porque no fim das contas nós achamos que as nossas experiências são tão importantes quanto a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que nós sempre nos levantamos e falamos das nossas experiências. Glória a Deus. Sabe, não importa quanto tempo passe, pode se passar anos, anos e anos, sempre vão se levantar e sempre vão dizer, não, mas na minha vida aconteceu. Sabe, estamos falando da palavra. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é a palavra revelada. Sabe, seitas foram fundadas desse jeito. Glória a Deus. Sabe, a palavra disse, mas eu tive uma experiência com Deus lá no meu quarto, aí eu fundei essa seita aqui. Glória a Deus. Sabe, irmãos, veja como é que as seitas são fundadas. Glória a Deus. Veja como é que nascem as heresias. As heresias nascem, Deus falou comigo. Não, irmão, mas está contradizendo a palavra. Não importa, irmão, eu tive uma experiência. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, então olha só que coisa terrível. Sabe, irmãos, e o que pode fazer? Sabe, o que pode fazer alguém deixar de ter uma fé natural? Sabe, irmãos, para ter uma fé salvífica? Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que pode fazer alguém deixar de falar sobre as suas experiências para começar a falar sobre a verdade da palavra de Deus? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, sabe o que pode fazer? Sabe, é somente um milagre. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não há o que fazer. Glória a Sabe, irmãos, poderíamos passar a noite aqui tentando explicar que existe uma verdade aqui, que esta é a verdade, sabe, que este é o caminho, sabe, irmãos, e que a palavra de Deus nos mostra a direção, mas se não é um milagre de Deus, pode passar minutos e as pessoas vão se levantar, não, mas na minha vida aconteceu. Aleluia. Sabe, irmãos, elas sempre vão se levantar e vão falar sobre as suas Glória a experiências. Deus, Senhor. Sabe, irmãos, sobre aquilo que elas acham, sobre aquilo que elas pensam. Sabe, irmãos, então, sabe, é por isso que Jesus Cristo falou, sabe, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Glória a Deus. Sabe, o apóstolo Paulo jogou toda a sua sabedoria humana fora, jogou tudo aquilo que ele tinha como um grandioso fora e falou, eu prego a loucura da cruz. Glória a Deus. Sabe, pode não fazer sentido, sabe, eu não passo as minhas emoções, Glória a sabe, eu não fico passando para você, sabe, as minhas experiências, Glória a Deus. sabe, eu não fico passando para você as minhas opiniões, Glória a sabe, o Deus. que eu passo para vocês, sabe, é a verdade da palavra de Deus, porque isso é grandioso. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então é preciso que Deus nos mova e é preciso de um milagre para que isso possa entrar dentro do nosso coração. Glória a Deus. Sabe, então nós vemos que os dois discípulos a caminho de Emaús, sabe, Jesus Cristo veio para eles, Jesus Cristo estava falando com eles, mas eles não o conheceram. Santo, Aleluia. Sabe, irmãos, há uma cegueira espiritual em relação à verdade. Glória a Deus, Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, as pessoas estão virando e falando sobre as suas experiências, as pessoas estão virando para dar as suas opiniões, sabe, irmãos, e elas sempre vão se levantar porque elas não conseguem enxergar a grandeza da verdade da palavra de Deus. Aleluia. Porque para enxergar é preciso de um milagre. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é preciso de um milagre, sabe? A palavra de Deus nos mostra o verdadeiro caminho. A palavra de Deus nos mostra a verdadeira alegria. A palavra de Deus nos mostra a verdadeira direção. A palavra de Deus nos mostra o verdadeiro contentamento, nos mostra o verdadeiro prazer, nos mostra a verdadeira direção. Glória a E Deus. mediante a tudo isso, as pessoas viram e falam, não, mas no meu caso aconteceu comigo. Glória. Que importa o que aconteceu com você? Senhor.
Sabe, que importa o que você acha? Sabe, irmãos, estamos falando da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e quando você se volta e você vai contra as experiências, sabe, irmãos, o que você tem é insatisfação. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas o que é isso? Você está falando que as minhas experiências não valem? Sabe, mas o que é isso? Você está falando que a minha opinião não serve para nada? Sabe, você não está falando isso. Sabe, você está indo contra a verdade da palavra de Deus. Sabe, não serve para nada. Glória a Deus. Sabe, não considere isso como esterco. Glória a Deus. Sabe, negue-se a si mesmo. Sabe, irmãos, e caminhe mediante a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, se você defende, sabe, a teologia da prosperidade, então creia na teologia da prosperidade. Glória a Deus. Sabe, mas não venha dizer que também crê no evangelho da graça. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque há uma ambiguidade terrível. Glória a Deus. Sabe, irmãos, se nós cremos que é preciso buscar a pérola de grande valor, sabe, não venha dizer, vamos respeitar os outros que estão vendendo o evangelho. Sabe, irmãos, há uma ambiguidade terrível. Sabe, e as pessoas estão dizendo que creem nas duas coisas. Sabe, irmãos, e quando você as confronta, sabe, irmãos, elas se voltam contra você e elas dizem, não, mas as minhas experiências são verdadeiras. Glória a Deus. Sabe, as minhas experiências valem. Sabe, aconteceu na minha vida, pouco importa o que aconteceu na tua vida. Aleluia. Sabe, irmãos, aquilo que importa é a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que quando houve a reforma protestante, a primeira coisa que eles disseram é somente as escrituras. Glória a Deus. Ó, chega de visão, chega de revelação específica, tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, suma da nossa frente, nós não vamos aceitar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque as experiências vão substituindo a palavra de Deus. Sabe, irmãos, os nossos pensamentos vão substituindo a palavra de Deus. E hoje em dia o que nós temos são pessoas subindo nos púlpitos pregando os seus pensamentos, pregando as suas experiências, pregando as suas emoções, sabe, irmãos, pregando as suas vontades. Sabe, irmãos, e lê-se um texto completo e não se prega um versículo daquilo que está escrito. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e depois as pessoas vão dizer, mas por que não se prega as palavras? Porque as pessoas acham importante as experiências. Glória a Deus, Senhor. E cedo ou tarde isso vai substituindo a palavra de Deus. Cedo ou tarde, sabe, irmãos, a palavra de Deus vai sendo lançada fora. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então é preciso que nós tenhamos prioridades. Glória a Deus. Sabe, não dá para ter essa ambiguidade. Sabe, irmãos, não dá para dizer que crê nas duas coisas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então, quando os dois discípulos a caminho de Emaús, eles estavam falando para o próprio Jesus Cristo, aí eu pensei que era ele que ia remir Israel. Sabe, eu pensei, sabe, o que eles estavam querendo dizer? Eles estavam querendo dizer, sabe, nas minhas experiências que eu estava vendo, que eu estava enxergando, sabe, Jesus era para trazer paz, é para trazer prosperidade. Nas minhas experiências, Jesus era, sabe, para trazer o reino de Deus na terra. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eram os pensamentos dos dois a caminho de Emaús. Glória a Deus. Sabe, e o que Jesus Cristo vai fazer? Jesus Cristo vai falar para eles a respeito da Escritura. Glória a Deus. Jesus Cristo vai ensinar para eles desde Moisés, sabe, e os profetas, e Jesus Cristo vai dizer, honestos e tardos de coração, sabe, não está escrito que era para ser assim, Glória a Deus. sabe, não está escrito que Jesus Cristo tinha que morrer, sabe, não está escrito, sabe, que Jesus Cristo ia padecer o que padeceu, não está escrito, não está escrito, não está escrito. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é para a palavra de Deus que nós temos que nos voltar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nas nossas experiências nós tão somente iremos nos perder. Glória a Deus. Nas nossas experiências nós tão somente iremos ficar tristes, como esses discípulos estavam tristes. Nas nossas experiências nós vamos voltar para Emaús. Glória a Deus. Sabe, eu não estou satisfeito, eu vou voltar para trás. Não estou satisfeito, eu vou buscar outra coisa. Não estou satisfeito, vai buscar a tua alegria em Emaús. Glória a Sabe, aquilo que você vai ter é mais tristeza sobre tristeza. Glória a Glória a Deus. Deus. Sabe, irmãos, então Jesus Cristo falou para eles a respeito da Escritura. Jesus Cristo mostrou para eles a Escritura e o que vai acontecer. Sabe, eles vão dizer depois aqui na frente, por acaso não ardia em nosso coração
quando ele nos falava a respeito da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, nesse ponto nós estamos vendo o milagre. Nesse ponto nós estamos vendo a regeneração. Sabe, irmãos, o coração ardia. Não era apenas algo da boca para fora. Sabe, irmãos, agora eles estavam se satisfazendo naquilo que eles estavam ouvindo. Glória a Deus. Sabe, eles estavam ouvindo Jesus Cristo falar sobre a palavra e eles estavam, mas puxa mesmo, é verdade, olha, mas como é que nós não vimos? Olha mesmo, aquilo que Jesus Cristo veio fazer é muito mais grandioso do que aquilo que eu imaginava. Puxa, mas como é que nós não enxergamos? Olha mesmo, a palavra de Deus falava sobre ele. Sabe, irmãos, o coração deles ardia. Eles estavam se satisfazendo nisso. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, como estão os crentes hoje? Sabe, os crentes hoje estão dizendo, é muito lindo, muito maravilhoso, é muito belo, mas não dá para você falar também se é para comprar o carro ou não? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é uma ambiguidade. Sabe, é muito lindo, muito maravilhoso, a verdade é mesmo muito lindo, muito maravilhoso, mas será que pregar um pouquinho de prosperidade é errado? Glória a Deus. Sabe, irmãos, é ambiguidade, não se sabe no que crer. Sabe, irmãos, ele diz que a verdade satisfaz, mas ele está falando que a prosperidade também. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ou você crê numa coisa ou você crê na outra, mas não queira crer nas duas coisas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então o que nós vemos aqui é que quando um milagre acontece, sabe, irmãos, quando o milagre acontece, sabe, a verdade arde dentro do nosso coração. Sabe, irmãos, ela nos satisfaz, ela nos completa, ela nos alimenta. Nós não viramos e não dizemos, mas não dá para dar outra parte também? Glória a Deus. Sabe, irmãos, nisso não existe na palavra de Deus. Sabe, irmãos, e as pessoas estão querendo juntar tudo, sabe, irmãos, e chamar de palavra de Deus. Não tem ambiguidade na tua vida. Senhor. Sabe, irmãos, então a verdade estava satisfazendo eles a partir desse momento. Eles estavam jogando fora as suas emoções, eles estavam jogando fora as suas experiências, eles estavam jogando fora as suas opiniões e agora estavam crendo na verdade da palavra de Deus. Aleluia. Mas hoje não, hoje as pessoas têm as suas experiências e elas estão dizendo, não, eu tenho que encaixar minha experiência aqui. Eu tenho que encaixar minha experiência aqui. Como é que faz para encaixar? Deixa eu ver se tem algum versículo que dá para encaixar minha experiência. E ele fica procurando, e ele, não, eu tenho que encaixar minha experiência aqui, minha experiência é importante. Minha experiência deve entrar em algum lugar. Né, irmãos? O diabo cegando o entendimento das pessoas e fazendo com que elas não neguem a si mesmas, mas tem de encaixar a experiência dela na palavra de Deus. E o que a gente tem? Palavra fora de contexto. Sabe, irmãos, o que a gente tem? Deturpação da palavra de Deus. Sabe, irmãos, deturpação do ensino de Jesus Cristo. Porque nós queremos encaixar as nossas experiências aqui dentro. Não querem encaixar suas experiências aqui. Porque elas nunca vão encaixar. Sabe, irmãos, jogue ela fora e caminhe segundo a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, e é isso que nós vemos. E quando há regeneração, quando o coração deles estava ardendo e agora a palavra de Deus estava satisfazendo, o que vai acontecer? Sabe, os olhos dele agora vão se abrir. Sabe, e eles vão olhar e eles vão reconhecer a Jesus Cristo. Sabe, irmãos, quando a palavra de Deus nos satisfaz, ela simplesmente nos satisfaz porque um milagre aconteceu. Não é porque a gente teve capacidade de entender, não é porque a gente teve capacidade de compreender, não é porque eu tive capacidade de explicar, sabe, irmãos, é simplesmente porque Deus fez o milagre. Sabe, irmãos, aí então a palavra nos satisfaz, os nossos olhos se abrem. E o que eles viram quando os olhos deles se abriram? Jesus Cristo. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos enxergar. Sabe, irmãos, precisamos enxergar Jesus Cristo. Sabe, irmãos, não querem enxergar Jesus Cristo e mais alguma coisa, porque não tem mais na palavra de Deus. Sabe, irmãos, tem Jesus Cristo. Sabe, irmãos, Ele é a nossa pérola de grande valor. Sabe, irmãos, Jesus Cristo agora não era apenas alguma coisa que eles iriam usar para se dar bem.
Jesus Cristo agora não era mais uma loteria, sabe, irmãos? Não, Jesus Cristo não era mais a satisfação daquilo que Ele iria dar. Não, Jesus Cristo era alegria, sabe? Olha só, Jesus Cristo é a nossa alegria, sabe? Agora eu entendo, Ele é o nosso Salvador e não aquilo que Ele vai fazer, sabe? Jesus Cristo é o nosso contentamento, é a nossa satisfação, sabe, irmãos? É isso que nós aprendemos nessa passagem, sabe, irmãos? É isso que nós aprendemos na palavra de Deus, sabe, irmãos? Que Deus possa fazer esse milagre dentro de nós, porque é somente um milagre, sabe, irmãos? Esse é o mover de Deus dentro do nosso coração, sabe, irmãos? Esse é um novo nascimento. Depois disso vem a fé, sabe, irmãos? A fé não vem porque a gente tem capacidade para entender, não, a fé só vem porque Deus fez o milagre primeiro, sabe, irmãos? Primeiro vem esse milagre, a conversão, sabe, para depois vir a fé na palavra de Deus, para depois os nossos olhos serem abertos, sabe, irmãos? Que isso possa acontecer com cada um de nós. E quando isso aconteceu na vida desses dois discípulos, o que eles fizeram? Sabe, eles pararam de ir para Emaús e eles voltaram para Jerusalém. Sabe, eles vão dizer, puxa vida, que grandiosidade, meu Deus. Vamos parar de ir para Emaús, vamos voltar para Jerusalém. Sabe, essa verdade precisa ser proclamada. Sabe, agora nós entendemos, vamos proclamar essa verdade. Sabe, e eles foram até os discípulos e eles disseram para os discípulos, é verdade. Sabe, Jesus realmente ressuscitou. Sabe, como está escrito se cumpriu, nós o vimos, Ele apareceu a nós. Sabe, irmãos, que nós venhamos a voltar para Jerusalém. Sabe, irmãos, que nós venhamos a voltar para a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, e que nós venhamos a proclamar a verdade da palavra de Deus. Que nós venhamos a jogar fora as nossas experiências, que nós venhamos jogar fora as nossas opiniões. Sabe, porque a palavra de Deus não precisa das nossas opiniões. A palavra de Deus não precisa das nossas experiências. Sabe, irmãos, somos nós que precisamos dela. E que nós venhamos a proclamar e enxergar o reino de Deus. Sabe, irmãos, e mediante esse milagre que possa acontecer dentro de cada um de nós. Essa é a palavra de Deus, seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.